Muito boa tarde a todos. Um prazer receber-vos aqui no Instituto Diplomático e nesta linda sala que é a Biblioteca da Rainha. Alguns de nós já nos conhecemos na última conferência. O meu nome é Ana Paula Zacarias e substituí o embaixador José Freitas Ferraz neste princípio de setembro. Alguns de nós já nos conhecemos desde a última conferência, por isso, mais uma vez, sejam bem-vindos a mais uma das nossas edições dos 13 tratados que mudaram Portugal. E gostaria de agradecer a todos os presentes, nomeadamente aos representantes das embaixadas que se encontram entre nós, que manifestaram também interesse nestas atividades. Tivemos confirmações da Dinamarca, do Paraguai, da República Dominicana, da Sérvia, da Tunísia, do Uruguai. Um prazer ter também distintos diplomatas estrangeiros connosco. Estas conferências, este ciclo de conferências, que fala de um conjunto de tratados que foram moldando Portugal, desde 1143 até 2007, trata-se de um conjunto de tratados que produziram impactos de grande relevância, moldaram a nossa história, mas também a fronteira de outros Estados. E isso é um dos temas que hoje nos traz aqui. Nós temos uma grande expectativa na conferência de hoje, do professor Jorge Pedreira, mas antes de lhe passar a palavra, quero mais uma vez agradecer ao Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa por esta colaboração com o Instituto Diplomático. É uma das nossas missões a preservação da memória histórica da diplomacia portuguesa e este ciclo de conferências tem servido exatamente para isso. Muito obrigada por esta colaboração, que estou certa dará mais frutos no futuro. E uma palavra aqui também para os coordenadores do ciclo de conferências, a professora doutora Ana Leal de Faria e o embaixador João Rosalã. Muito obrigada. Ao professor Jorge Pedreira, orador de hoje, grandes são as expectativas, seguramente. É um professor universitário e investigador que muitos de vós conhecem, investigador na área da História, mas também na área das Ciências Sociais, professor da Universidade Nova de Lisboa desde 1982, professor visitante da Universidade de São Paulo e da Brown University, foi também secretário de Estado adjunto da Educação, mas eu não me vou alongar mais porque a professora Ana Leal de Faria fará uma apresentação mais detalhada do extenso currículo do professor Pedreira e também uma apresentação inicial do tema que hoje aqui nos traz. O tema que hoje aqui nos traz, esta 8ª conferência, versa sobre 1810, os tratados com a Inglaterra e a transferência do Estado português para o Brasil. Na sequência das invasões francesas e da transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808, Portugal torna-se no único império que tem uma capital numa das suas colónias. Fê-lo porque teve apoio de amigos também para o fazer. E entre esses amigos encontra-se, obviamente, a Inglaterra e, fruto dessa amizade, é este tratado de aliança e amizade e comércio e navegação assinado em 1810 entre Portugal e a Inglaterra. Desses tratados, há quem diga que resultou a sobrevivência da coroa portuguesa. Pode ser que assim seja, mas também teve outros resultados, um dos quais pegar-nos de forma mais decisiva a essa aliança que nos marca para o bem e também para o mal, às vezes. Portanto, é sobre isso, sobre este processo de transferência da corte portuguesa para o Brasil, o facto de ele transformar esta nossa, ou aproximar-nos ainda mais com a Inglaterra, criando aqui algumas relações de dependência, mas também o facto de tudo isto não ter impedido, mais tarde, a própria independência do Brasil. Como é que tudo isto se concatena? É o tema da conferência que o professor Jorge Pedreira nos traz aqui hoje. Por isso, professora, peço-lhe então uma breve introdução ao tema e ao currículo do nosso professor Jorge Pedreira. Obrigada. Muito obrigada, senhora embaixadora e diretora do Instituto Diplomático. Cumprimento também o professor Jorge Pedreira e agradeço imenso ter aceito, no meio dos seus inúmeros ter aceitado o nosso desafio e colaborado connosco. Cumprimento também todos os presentes
E não vou alongar muito, porque eu acho que a senhora embaixadora disse o principal. E relativamente à introdução ao tema, creio que melhor do que eu, muito melhor do que eu, o professor Jorge Pedreira irá elucidar os presentes do problema, que eu acho que é um problema bem grande. Se trata da questão dos tratados de 1810. A nossa ideia, só uma palavrinha para dizer, quando desenhámos, digamos assim, este projeto, o embaixador Rosalém e eu, a nossa ideia não foi fazer uma estrada, caminho único e um conjunto de glórias. Nós selecionámos os tratados no sentido de pensarmos, enfim, as escolhas podiam ser muitas, não é? A ideia foi, de facto, ir passando desde a Idade Média até à época mais recente, as várias fases no caminhar de construção de um país e de um império, fosse favorável ou não aos nossos desejos e ambições, sobretudo a partir do século XIX, as coisas não foram assim aquela estrada fácil e uniforme. Portanto, aliás, na próxima conferência, que se chama a atenção dos presentes, será na próxima semana, dia 7 de outubro, na próxima segunda-feira, será sobre os tratados, o Tratado em Londres, em 1890, que acabou por desenhar as fronteiras de Angola e Moçambique na sequência do Tratado da Conferência de Berlim. Portanto, são questões que se prendem também com a Aliança Inglesa, mas também a nossa ideia foi convidar os melhores, os que mais sabem do assunto, para nos elucidarem e aprofundarem estes temas. E para os tratados de 1810 com a Inglaterra, eu acho que o nome do professor Jorge Pedreira é incontornável, professor do Departamento de História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, investigador do Instituto de História Contemporânea e do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, numa carreira académica brilhante que passou pela Brown University, pela Universidade de São Paulo, pela John Carter Brown Library como professor visitante. Foi fundador e presidente do Instituto de Sociologia Histórica, agora extinto, secretário de Estado Adjunto e da Educação, assessor do Conselho Diretivo de Turismo de Portugal, presidente do Conselho da Unileia, Ensino e Formação à Distância e, como disse a senhora embaixadora, as suas áreas de investigação centram-se na história social e económica, na história das relações internacionais, na sociologia histórica, sendo autor de vários livros e artigos científicos. E entre as muitas obras, eu tive a fazer uma seleção, foi a minha seleção. O professor Jorge Pedreira ficará a saber o que mais me chamou a atenção. Bem, a começar a tese de doutoramento. Os Homens de Negócio da Praça de Lisboa, de Pombal ao Vintismo, 1755-1822, diferenciação, reprodução e identificação de um grupo social. A biografia de Dom João VI, juntamente com Fernando Dores Costa, publicada pelos Círculo de Leitores e que penso que muitos dos presentes conhecem. O estudo sobre a estrutura industrial do mercado colonial, Portugal e o Brasil, juntamente com Jorge Miguel Viana. E muitos artigos, eu não quero tirar tempo, em colaboração em diversas obras coletivas, inovadores capítulos, como, por exemplo, Por Força das Circunstâncias, Guerra, Comércio e Separação do Brasil, vários capítulos de autoria também na História Económica Contemporânea de Portugal, também na obra Resistências, Insubmissão e Revoltas no Império Português, também tem numerosos artigos em revistas nacionais como a Análise Social, onde publicou, entre outros trabalhos, Os Negociantes de Lisboa na segunda metade do século XVIII, Padrões de Recrutamento e Percursos Sociais, ou a Indústria e Negócio, a Estamparia da Região de Lisboa, 1780-1880, entre os outros, e também em revistas internacionais como Hispanic American Historical Review, onde publicou From Growth to Collapse, Portugal, Brazil and Breakdown of the Old Colonial System, or To Have Not, The Economic Consequences of Empire, Portugal, na revista de História Económica Journal of Iberian and Latin American Economic History. Finalmente, deixei para o fim
o seu estudo sobre as guerras napoleónicas, a aliança inglesa e a separação do Brasil na história das relações internacionais contemporâneas, que foi publicado não há muito tempo, não tenho aqui a data, coordenado pelo Nuno Gonçalo Monteiro e pelo Américo Costa Pinto. Merece uma referência especial, não só porque se trata de um estudo aprofundado sobre o tema da sua conferência de hoje, os tratados com a Inglaterra e a transferência do Estado português para o Brasil, mas também porque a questão da aliança inglesa nos irá, como já há pouco disse, acompanhar nas próximas conferências, nomeadamente a conferência do próximo dia 7, que eu acabei de anunciar. E agradecendo uma vez mais a todos a vossa atenção e a vossa presença, vou já passar a palavra ao professor Jorge Pedreira para nos elucidar sobre o tratado que temos aqui vamos falar. Muito obrigado. Ia dizer no quadro habitual. Muito obrigado. Quero, em primeiro lugar, agradecer à Sra. Embaixadora Ana Paula Zacarias e ao Instituto Diplomático, à Sra. Professora Ana Leal Faria e ao Centro de História da Faculdade de Letras de Lisboa e ao Sr. Embaixador João Rosalã pela organização deste ciclo de conferências e pelo amável convite que me foi endereçado para vir falar dos tratados de 1810. Os tratados de 1810 são, indiscutivelmente, um marco na história portuguesa e um marco na história das relações internacionais de Portugal. São várias primeiras coisas. Primeiro, tratado assinado por Portugal fora do continente português. Foi assinado no Rio de Janeiro. E é, portanto, um tratado que introduz uma novidade muito significativa pelo facto de se tratar de um tratado assinado por um soberano europeu que foi o primeiro a atravessar o Atlântico. E esta circunstância é uma circunstância que marca profundamente este tratado. São dois, na realidade, o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação e o Tratado de Amizade e Aliança, que é menos importante, mais efêmero e menos vezes lembrado. Mas são, na realidade, dois tratados. E para compreender como é que foi possível que estes tratados fossem assinados em 1810 no Rio de Janeiro, temos de recorrer a uma análise do contexto. E de um contexto que tem de recuar um pouco atrás. Em primeiro lugar, para a posição que Portugal tinha no sistema internacional de Estados do tempo. Depois da Guerra da Sucessão de Espanha, Portugal emerge como uma potência de terceira ordem, incapaz de garantir por si a sua própria soberania. Mas a Guerra da Sucessão de Espanha veio introduzir um novo equilíbrio. Portugal tinha contado, durante a Guerra da Sucessão de Espanha, com os equilíbrios europeus e, nomeadamente, com a indisposição permanente entre a França, que estava a caminho de se tornar a grande potência continental europeia, e a Espanha, que, pelo contrário, estava a caminho de deixar de se tornar uma grande potência continental europeia. Só que, com a morte de Carlos II de Espanha, o seu testamento determinou que a sua herança passasse para o neto de Luís XIV
de França. O que as outras potências europeias, que já viviam de pé atrás relativamente às ambições hegemónicas da Espanha, recusaram, nomeadamente o ramo austríaco dos Habsburgo, que pretendeu disputar a herança a Filipe d'Anjou. Isso veio a dar uma guerra, a Guerra da Sucessão de Espanha. Guerra essa em que Portugal começou por ter uma posição e depois passou a ter outra. Começou por aliar-se à França e a reconhecer Filipe d'Anjou como rei de Espanha, mas rapidamente percebeu que a França não tinha condições para proteger os domínios e a navegação intercontinental dos ataques das potências marítimas, a Inglaterra e a República das Províncias Unidas dos Países Baixos, que estavam do lado do pretendente austríaco. E por isso, depois de uma breve hesitação, aderiu à Grande Aliança com a Áustria, a Inglaterra e os Países Baixos. E aderiu através de um célebre tratado, de resto, que já foi aqui falado, o Tratado de Mituíne. O Tratado de Mituíne, tal como este tratado de 1810, não é apenas um tratado. É mais do que um tratado. Há um tratado de aliança e há um tratado comercial, tal como acontece em 1810. Portanto, Portugal era uma potência de terceira ordem, incapaz de garantir por si a sua soberania, mas, ao mesmo tempo, era a sede de um grande império colonial. Um império colonial em que o Brasil tinha uma enorme importância económica e que, inclusivamente, durante a primeira metade do século XVIII, viu aumentar drasticamente essa importância económica por causa das descobertas de ouro e diamantes. Como se dizia no próprio século XVIII, o Brasil era da maior importância para Portugal. Dizia Dom Luís da Cunha, nas suas instruções políticas, temos aqui o Dr. Abílio Dinis Silva, que publicou estas instruções políticas, dizia Dom Luís da Cunha, ainda na primeira metade do século XVIII, o dito príncipe, o rei de Portugal, para poder conservar Portugal, necessita totalmente das riquezas do Brasil e de nenhuma maneira das de Portugal, que não tem, para sustentar o Brasil. De que se segue que é mais cómodo e mais seguro estar onde se tem o que sobeja que onde se espera o de que se carece. Esta ideia da grande importância do Brasil, Dom Luís da Cunha chega a falar na possibilidade de transferir a sede da monarquia para o Brasil, para fundar um grande império do Ocidente, é uma ideia que perdura ainda até à época de que estamos a falar. Nos finais do século XVIII, o secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, dizia nas suas instruções a Luís Vasconcelos e Sousa, quando este foi tomar o lugar de vice-rei, o seguinte: é demonstrativamente certo que sem Brasil, Portugal é uma insignificante potência e que o Brasil sem forças é um preciosíssimo tesouro abandonado a quem o quiser ocupar. E mais adiante dizia: o pequeno continente de Portugal, tendo braços muito extensos, muito distantes e muito separados uns dos outros, quais são os seus domínios ultramarinos nas 4 partes do mundo, não pode ter meios nem forças com que se defenda a si próprio
e com que se acuda, ao mesmo tempo, com grande socorro, à preservação e segurança dos mesmos domínios. Portanto, Portugal vivia nesta situação de ser uma potência de terceira ordem incapaz de se defender a si mesma, mas sede de um vasto império colonial. E isto colocou grandes problemas à história das relações internacionais portuguesas e à diplomacia portuguesa. Porque desde cedo era um problema ter de contar com as forças de uma potência de primeira ordem para garantir a sua soberania. Depois de se ter tornado claro que a França não poderia obstar a um ataque à navegação portuguesa ou aos domínios portugueses por parte das potências marítimas, a adesão à Grande Aliança foi a via para o reforço da Aliança Inglesa. Uma aliança que já vinha de tempos muito antigos, que se tinha reforçado durante o século XVII, nos tratados de 1641, 1654 e 1661, e novamente no Tratado de Mituíne de 1703. A partir de então, a Inglaterra e a Aliança Inglesa são o penhor da soberania portuguesa. E a reunião sob uma mesma família da França e da Espanha, dos tronos de França e da Espanha, passou a constituir uma ameaça para Portugal. Aquilo que era, de alguma forma, uma garantia que era a permanente indisposição entre a França e a Espanha nas últimas décadas do século XVII, deixou de ser assim e, pelo contrário, passou a haver o risco de uma coligação entre França e Espanha, apesar da Espanha, dos Bourbons, não ter sido tão fiel à família do seu rei, mas ainda assim o risco era grande. E a demonstração desse risco esteve durante a Guerra dos 7 anos, entre 1756 e 1763. E isto porque os Bourbons assinaram um pacto de família e convidaram o rei Dom José para aderir a esse pacto de família. A recusa foi relativamente óbvia, apesar de a mulher de Dom José ser uma Bourbon. Mas aderir ao pacto de família era, tal como tinha acontecido durante a Guerra da Sucessão de Espanha, suportar as agressões marítimas da Inglaterra. E, pelo contrário, o Marquês de Pombal aceitou a ajuda inglesa sob a forma de um apoio de formação militar e recusou esta adesão a um pacto dos Bourbons. O que custou uma invasão. É certo que a guerra não foi particularmente renhida, nem particularmente destrutiva. O nome que lhe foi dado de Guerra Fantástica diz isso mesmo. Os exércitos andaram mais a fugir um do outro do que propriamente a combater-se em campo aberto. Mas, de qualquer forma, houve uma invasão, ainda houve a ocupação de algumas praças do interior, que mostrava justamente esta situação, que foi a situação que veio a manifestar-se novamente nos finais do século XVIII. Que era, de um lado, estava a França e a Espanha, que podiam exigir a Portugal
certas facilidades, ou então que se retirasse da aliança inglesa. Porque a aliança inglesa tinha vantagens, indiscutivelmente, era o penhor, como eu dizia, da soberania portuguesa, mas também tinha desvantagens porque constituía um risco. Em rigor, o convite a Portugal para aderir ao Pacto de Família visava apenas um ataque à Inglaterra. Aquilo de que se tratava era que os portos portugueses, que eram de importância estratégica para a Inglaterra, o mercado português, que não deixava de ter importância para a Inglaterra em determinadas produções, nomeadamente nos lanifícios, podiam servir para ferir a Grã-Bretanha se Portugal se retirasse dessa relação privilegiada com a Inglaterra. E, portanto, Portugal é chamado a unir-se ao Pacto de Família, não tanto por si próprio, mas por ser um aliado da Inglaterra. Por isso a aliança tinha também os seus custos e os seus riscos. Para além disso, Portugal procurava manter-se neutral perante todos os outros conflitos. A grande desilusão que foi a Guerra da Sucessão de Espanha, em que Portugal não teve praticamente nada daquilo que julgava que teria no final de uma vitória, levou à adoção de uma linha de neutralidade, de um princípio de neutralidade, apesar da aliança inglesa. E Portugal esteve sempre neutral na Guerra da Sucessão da Áustria, na Guerra da Sucessão da Polónia, na Guerra dos 7 Anos, apesar da Inglaterra ser parte, na Guerra da Sucessão da Áustria, apesar da Rainha do Tempo ser austríaca, mulher de Dom João V, e, no entanto, manteve sempre essa neutralidade, porque era a melhor maneira de defender os interesses perante esses dois blocos, digamos assim, liderados pela França e pela Inglaterra. Até que deixou de ser possível, ou melhor, até que se configurou uma situação absolutamente inédita, que foi, após a Revolução Francesa, a Inglaterra e a Espanha estarem do mesmo lado. É uma situação perfeitamente inédita na história. Ou seja, a maior ameaça às fronteiras portuguesas, que era a monarquia espanhola, e a maior defesa das fronteiras portuguesas, que era a monarquia do Reino Unido, estavam do mesmo lado, o que nunca acontecia. E estavam do mesmo lado porque, entretanto, tinha acontecido a Revolução Francesa. Depois de uma reação relativamente benevolente à Revolução, de uma curiosidade sobre aquilo que se estava a passar em França, são muito interessantes os relatos que os emissários portugueses enviam para ser publicados na Gazeta de Lisboa e que revelam uma certa simpatia por aquilo que se está a passar em França, mas rapidamente, sobretudo a partir da prisão e sobretudo da eliminação do casal régio, deixou de haver simpatia para com a Revolução. E nesse momento, a pedido da Espanha e da Inglaterra, a pedido de cada uma, não das duas ao mesmo tempo, Portugal acede a participar numa campanha militar contra a França revolucionária, na Catalunha, no Roussillon, enviando um corpo expedicionário numeroso para combater as tropas revolucionárias. O príncipe Dom João, que tinha acabado de
começar a exercer o poder por demência da sua mãe, deve-se ter arrependido amargamente toda a vida da decisão que tomou de corresponder ao pedido da Espanha e da França. Porque o fim da neutralidade custou-lhe a animosidade da França e custou-lhe muitos milhões de francos que a França obrigou a pagar para ir aceitando uma certa neutralidade. Porque o que aconteceu foi que esta suspensão da neutralidade foi um desastre. E foi um desastre porque as tropas portuguesas e espanholas começaram por ter sucesso no território francês, mas rapidamente a situação inverteu-se. E as primeiras vitórias das tropas da França revolucionária acantonaram as tropas espanholas e portuguesas em Espanha, de tal maneira que a Espanha percebeu que dificilmente tiraria alguma vantagem daquela guerra. E isso levou a uma paz separada da Espanha, a paz de Basileia, em 1795, a que se sucederia rapidamente um tratado de aliança defensiva e ofensiva com a França, o chamado Tratado de Santo-Ildefonso de 1796. As tropas portuguesas começaram por ficar sozinhas, isoladas, no território espanhol, quando a Espanha já não tinha inimizade com a França. Depois acabaram por ser, a custo, repatriadas. Mas aquilo que acontecia era que continuavam apresamentos no mar de navios franceses sobre os navios portugueses, e Portugal procurava em França ver reconhecida de novo a neutralidade, quando a França dizia neutrais. Então, o que é que aconteceu aqui no Rosselhão? Não havia compreensão para o pedido de reconhecimento de neutralidade. E, portanto, a França começou a fazer exigências de indemnização e, principalmente, os riscos que a aliança inglesa tinha começaram a revelar-se para Portugal. Aquilo que acontecia é que a Inglaterra esfiava praticamente todas as coligações que se estabeleceram na Europa entre as principais potências contra a França revolucionária. E, portanto, rapidamente se tornou o principal inimigo da França revolucionária. E, portanto, atingir Portugal era atingir a Inglaterra. E, sobretudo, atingir as facilidades que Portugal dava às iniciativas no mar por parte da Inglaterra. Os portos portugueses eram usados, às vezes, com pouca discrição, pelas armadas inglesas e serviam de base aos ataques que os ingleses dirigiam a frotas francesas e espanholas. E por isso mesmo, para os espanhóis também, a questão do encerramento dos portos portugueses aos navios ingleses era uma questão fundamental. E começaram a fazer-se sucessivas exigências de que os portos fossem fechados aos ingleses e depois mais que as mercadorias e os bens dos ingleses fossem sequestradas e depois mais que os cidadãos britânicos fossem presos e que, no limite, fosse declarada a guerra à Grã-Bretanha. Ou seja, uma mudança completa de campo por parte de Portugal. A estratégia seguida neste tempo por Portugal foi a estratégia que, em parte, continuaria a ser seguida da ambiguidade, do adiamento, da procrastinação,
para evitar comprometer-se com qualquer decisão, com uma negativa à França revolucionária que corria o risco de desencadear uma invasão franco-espanhola, ou com a aceitação dessas injunções que certamente implicariam uma reação da Inglaterra, nomeadamente o encerramento do Porto de Lisboa, o ataque à navegação luso-brasileira e, quem sabe, até a ocupação de qualquer domínio português, como a Ilha da Madeira, ou Goa, ou o próprio Brasil. E, portanto, a resposta foi NIM. Foi dizer nem que sim, nem que não, procurar ir adiando a questão e, quando muito, aceitar o pagamento de uma indemnização, que começou, efetivamente, a ser paga e continuaria a ser paga. Do lado britânico estava, naturalmente, ainda a proteção da soberania portuguesa. Mas os ingleses estavam no meio de uma convulsão europeia. As guerras da Revolução tinham arrastado para um turbilhão todas as principais potências europeias. Muitas tinham sido ocupadas e, portanto, a Inglaterra era a garante da oposição à França. E, portanto, a sua preocupação não era especialmente com Portugal. Havia outras preocupações, com os países nórdicos, por exemplo, com a Rússia, e, portanto, havia problemas que era preciso encarar. De qualquer forma, a Grã-Bretanha tinha estas obrigações da aliança, mas também tinha benefícios com a aliança, indiscutivelmente. A Inglaterra gozou de condições comerciais em Portugal, como não gozou em nenhum outro país europeu durante todo o século XVIII e durante os primeiros anos do século XIX. E os portos portugueses eram efetivamente usados, de um ponto de vista estratégico, pela Marinha inglesa, de uma forma que outros não consentiam que fossem, por temor da reação da França. Apesar de tudo, a Inglaterra não deixava de fazer algumas ameaças veladas de ocupação de algum domínio ou de ataque às frotas da navegação do Brasil, caso Portugal cedesse às injunções da França. Essas injunções tornaram-se particularmente mais fortes no ano de 1801. A França e a Espanha aceitam pressionar Portugal. A França consegue que a Espanha, por interesse próprio, consiga efetivamente reunir um corpo militar para invadir Portugal, e essa invasão acaba por dar-se perante a ausência de uma resposta positiva de Portugal. A evidência de que Portugal não tinha capacidade para se defender a si próprio, ainda que, mais uma vez, o grosso da coluna das tropas portuguesas tenha andado a fugir das tropas franco-espanholas. De resto, as tropas espanholas foram elas próprias suficientes para resolver o problema e as tropas francesas ficaram só a observar aquilo que se passava para ver se era necessário intervir. Não foi, porque as tropas portuguesas rapidamente se renderam. E, com a autorização dos britânicos, porque eles não estavam em condições, naquele momento, de ajudar Portugal a resistir à invasão franco-espanhola, com a autorização dos ingleses, os portos ingleses foram fechados à navegação
os portos portugueses foram fechados à navegação inglesa. Mas isto foi muito efêmero. Apesar de se ter assinado um tratado imediatamente, chamado Tratado de Badajoz, que impunha esta clausura dos portos portugueses e que impunha um acesso facilitado ao mercado português das produções francesas e espanholas, a verdade é que este tratado nunca chegou a ser ratificado, porque Napoleão achou pouco. Os espanhóis satisfaziam-se com o fecho dos portos, porque isso impedia os ingleses de usarem os portos portugueses como base para ataque às frotas espanholas, mas os franceses achavam pouco, queriam mais. Só que, entretanto, a guerra na Europa deu uma volta e foi feito um armistício geral, a chamada Paz de Amiens, que tornou o Tratado de Badajoz improcedente. E, portanto, Portugal salvou-se desta primeira invasão graças ao rumo que a guerra tomou na Europa. Mas, na realidade, foi sol de pouca dura. Porque a França, rapidamente, quando recomeça a guerra na Europa, e foi pouco tempo depois, um ano e tal depois da Paz de Amiens, já estavam os exércitos de novo no campo de batalha, a França volta a pressionar Portugal. Dizia então o famoso príncipe de Talleyrand, ministro dos Estrangeiros de Napoleão, e não só, ministro de Estrangeiros de muitos regimes, o príncipe Talleyrand dizia que as alternativas eram três. Ou Portugal conservava a aliança inglesa e preparava-se para as represálias da França, possivelmente invasão e ocupação, ou decidia fechar os navios à Grã-Bretanha, prender os seus cidadãos e sequestrar-lhes os bens e, no limite, declarar-lhe guerra, e tinha de se preparar para as represálias da Grã-Bretanha, ou então negociava secretamente o reconhecimento da neutralidade portuguesa à custa do pagamento de uma volumosa indemnização. Na corte portuguesa não havia um consenso sobre qual dos rumos tomar. Havia aqueles que eram favoráveis à aliança inglesa a todo o custo, embora soubessem dos riscos que essa decisão representava para a segurança do território do Portugal europeu. Havia aqueles que eram favoráveis a esta negociação da neutralidade. Em rigor, favoráveis a uma aliança com a França eram raros. O segundo Marquês de Pombal pronunciou-se por essa aliança, mas é no conjunto de toda a corte. E, portanto, acabou por ser esta última a opção escolhida. Mas houve uma pressão forte da França para que fosse esta a decisão. E os embaixadores franceses, nomeadamente o general Lannes, que foi enviado para impor uma decisão ao príncipe regente, os embaixadores tiveram um papel importante em que fosse esta a decisão tomada. Mas não foi só de optar por uma neutralidade reconhecida secretamente a peso de ouro. É que era também necessário começar a dar demonstrações de distanciamento relativamente à Inglaterra. E então, de uma forma bastante humilhante, o príncipe regente teve de despedir dois dos seus principais ministros, Dom Rodrigo de Sousa Coutinho
e Dom João de Almeida Melo e Castro, porque eram tidos, e bem, como favoráveis à aliança inglesa. E a França não queria que esses ministros continuassem a integrar o governo do príncipe regente. E foram despachados de uma forma bastante humilhante para o príncipe regente. Mas mesmo esta situação foi apenas efêmera, porque Napoleão não se satisfez com a neutralidade. Principalmente a partir do momento em que, com a derrota de Trafalgar, se tornou muito evidente que a ideia mirífica de levar a guerra às Ilhas Britânicas estava fora de causa. E, portanto, a única maneira de combater a Inglaterra era combatê-la no continente. No mar era impossível. A superioridade da marinha inglesa não permitia que Napoleão desse esse combate fora da terra. Como dizia o próprio Napoleão, iria vencer o mar com a força da terra. E vencer o mar com a força da terra significava isolar a Grã-Bretanha, impedir que ela tivesse portos de apoio no continente, impedir que tivesse acesso aos mercados europeus, porque isto também se julgava na economia. Sobretudo, era importante impedir que os ingleses tivessem acesso a metais preciosos através das exportações e lembremos-nos que a Inglaterra estava em plena Revolução Industrial. A superioridade económica da indústria inglesa era clara e conseguia penetrar nos mercados europeus graças aos seus custos muito mais baixos. Ora, aquilo que Napoleão pretendia era justamente criar uma proteção para a Europa continental que impedisse a entrada dos produtos manufaturados ingleses. E, portanto, tinha de garantir que não só os nórdicos, mas também os portugueses fechavam efetivamente os portos aos ingleses. E depois de fechar os portos, sequestravam os bens e as mercadorias, prendiam os súbditos ingleses e, no limite, declaravam guerra à Inglaterra, passando para o campo francês. Esta exigência tornou-se absolutamente insuperável a partir da declaração do chamado edito que fixou o princípio do bloqueio continental. Havia um partido, que era o Partido do Continente, a que todas as potências europeias deviam juntar-se e que devia, pura e simplesmente, isolar a Grã-Bretanha. Na corte, como eu disse, havia duas parcialidades fundamentais. De um lado, os que se mantinham fiéis à aliança inglesa, do outro, aqueles que eram favoráveis à neutralidade, mas que, em qualquer caso, não antecipavam a necessidade de uma preparação militar significativa. Por exemplo, o comandante em chefe das tropas portuguesas, o velho Duque de Lafões, achava que não se devia preparar muito a tropa porque dava má impressão aos franceses. Portanto, não havia nenhuma expectativa de combater, efetivamente, qualquer invasão francesa. Quem conduziu, sobretudo a partir de 1813, a partir do afastamento de Dom Rodrigo de Sousa Coutinho e Dom João de Almeida Melo e Castro, a estratégia diplomática portuguesa foi António de Araújo de Azevedo, que já tinha estado em França como emissário, já tinha tentado uma primeira vez negociar o reconhecimento da neutralidade e que tinha a ideia
de que Portugal devia jogar o jogo da procrastinação e do adiamento e que, no limite dos limites, com as tropas à porta, se cedesse integralmente às injunções de Napoleão, conseguiria travar a invasão. Esta foi a estratégia que ele seguiu. Se, entretanto, a ameaça de invasão se tornasse particularmente aguda, era sempre possível também fazer viajar a família real para o Brasil, de forma a evitar que fosse capturada em pessoa pelo exército inimigo, o que era um risco particularmente grande, como se tornou claro na vizinha Espanha. Mas há que confessar que António de Araújo de Azevedo se enganou. Esta ideia de que, no limite dos limites, seria sempre possível evitar a invasão, acabou por se revelar falsa. E acabou por se revelar falsa por causa de uma outra realidade, que foi a assinatura pela França e pela Espanha, já com as tropas a caminho de uma invasão, de um tratado, o Tratado de Fontainebleau, que estatuía a divisão do território português para acomodar as estratégias de Napoleão na Europa. Napoleão tinha deslocado vários príncipes na Europa para corresponder aos seus objetivos e aos objetivos de colocação dos seus irmãos em vários tronos europeus. E por isso o território português passou a ser uma peça importante dessa estratégia. A ideia era que ele podia usar o território português para compensar aqueles que desapossava noutros lugares, ou para alimentar as ambições daqueles que tinha como aliados importantes. E com o Tratado de Fontainebleau foi isso que aconteceu. Aquilo de que se tratava era dar 1/3 de Portugal à rainha da Etrúria, que era filha do rei Carlos IV de Espanha e que ele tinha desapossado do Grão-Ducado da Toscana para instalar o seu irmão. Uma segunda parte era para dar ao favorito do rei espanhol, Manuel de Godoy, que teria um principado talhado no território português como príncipe dos Algarves. E uma terceira parte ficaria em carteira para, numa futura negociação geral de paz, ter uma moeda de troca com os ingleses e, de alguma forma, poder pressionar os ingleses a aceitar uma outra decisão. Nesse momento, a questão da cedência de Portugal ao fecho dos portos, à prisão dos cidadãos ingleses, ao sequestro dos seus bens, já era irrelevante. Já não bastava toda essa panóplia de cedências, porque a ocupação do território era um objetivo. E era isso que António de Araújo de Azevedo não sabia. E não podia saber, sejamos honestos. Quando a notícia do Tratado de Fontainebleau chega a Portugal, já as tropas francesas estão a meio caminho para virem invadir Portugal, é que se percebe o logro em que António de Araújo de Azevedo tinha caído. Porque os próprios franceses deram a entender
que, se cedesse à última hora, parariam a invasão, porque eles queriam capturar a família real em pessoa. Como aconteceu em Espanha uns meses mais tarde, a posse das pessoas do rei era muito importante para os obrigar a fazer o que eles queriam. Foi com a posse da pessoa de Carlos IV e Fernando VII que Napoleão conseguiu que ambos abdicassem a favor do seu irmão José. Ora, aquilo que acontece é que, perante esta situação, a ideia de que a família real tem de viajar para o Brasil torna-se uma ideia fundamental. Em rigor, esta ideia há muito vinha sendo explorada. O próprio Dom Luís da Cunha, como disse há pouco, tinha falado nessa possibilidade de fundar um império do Ocidente com sede no Brasil, mas outros vieram também sugerir essa possibilidade, nomeadamente o próprio Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, num memorial que escreveu em 1803, depois de ter sido afastado do governo, em que diz a frase que Portugal não é a melhor nem a mais essencial parte da monarquia. Porque se percebe que, mesmo na estratégia que ele defendia, que era uma estratégia de armar Portugal, defender Portugal com o apoio da Inglaterra, ele não tinha ilusões quanto à possibilidade de resistência frente aos exércitos franco-espanhóis. E, portanto, defendia a ideia de que era necessário o príncipe e a família real irem para o Brasil. Tinha-se chegado a pensar, para assegurar que o Brasil não era tomado por ninguém, entretanto, nomeadamente pelos próprios ingleses, enviar o príncipe da Beira, Dom Pedro, primogénito do príncipe regente Dom João, para garantir a posse para a Casa de Bragança do território brasileiro. Mas a estratégia de procrastinação, por um lado, e o próprio temperamento do príncipe Dom João, sempre avesso a grandes rasgos decisórios, levou a um contínuo adiamento da execução desta decisão. De tal maneira que ela só será efetivamente decidida quando as tropas francesas já estão em território português. Ora, Portugal, que chegou a tomar todas as decisões que Napoleão pediu, preparando-se nessa altura para a guerra com a Inglaterra, chegaram a ser dadas ordens não para despachar as tropas para as fronteiras, mas para armar as guarnições de costa contra possíveis ataques ingleses. Portugal, que portanto se preparou dentro da estratégia seguida para, por última necessidade, porque se estimava que, apesar de tudo, os ingleses eram aliados e os ataques podiam não ser tão difíceis, tão duros como os dos franceses, embora o exemplo da Dinamarca e de Copenhaga não fosse exatamente esse, porque a recusa da Dinamarca de ceder a sua marinha à Inglaterra e a manter abertos o porto de Copenhaga levou ao bombardeamento do porto de Copenhaga, onde morreram mais de 1000 pessoas nesse bombardeamento, mas a ideia era que, apesar de tudo, mal por mal, era melhor desagradar aos ingleses do que aos franceses naquele momento.
Ora, essa decisão acabou por ser rapidamente revertida. Ao mesmo tempo, em Inglaterra, o embaixador português, Dom Domingos de Sousa Coutinho, irmão de Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, tal ministro partidário da Aliança Inglesa, procurava que os ingleses aceitassem as cedências que Portugal tinha de fazer a Napoleão. E é então que é assinado, em 22 de outubro, no dia seguinte ao príncipe regente ter mandado prender os súbditos ingleses, é assinada uma convenção secreta em 22 de outubro de 1807, que dispunha de vários aspectos. Aqui está um resumo dessa convenção, que permitia a ocupação da Ilha da Madeira pelos ingleses no caso em que os portos fossem fechados aos navios ingleses, mas também a preparação de uma escolta inglesa para a proteção da viagem da família real na retirada de Lisboa para o Rio de Janeiro, a suspensão de todos os tratados em vigor e a assinatura de um novo tratado de auxílio e comércio mal a corte chegasse ao Rio de Janeiro, a criação de um porto franco no Brasil para os navios ingleses, possivelmente em Santa Catarina, e o princípio de que a Inglaterra só reconheceria como soberano de Portugal o herdeiro legítimo da Casa de Bragança. Mas nada dizia a Inglaterra sobre tolerar ou não as cedências às injunções de Napoleão. É interessante que esta convenção é, em parte, o acordo sobre um desacordo. Aquilo que se diz nos preâmbulos e depois nos instrumentos de ratificação, que de resto, ratificação essa que só foi em parte aprovada, esses artigos são a verificação de um desacordo. Portugal diz que os ingleses já deram o consentimento para que Portugal feche os portos. Mas não é isso que diz a Convenção, nem é isso que dizem os ingleses. De tal maneira que é despachada uma armada para Portugal que tem duas missões possíveis. Ou proteger a família real para a sua viagem para o Rio de Janeiro, o que significa que Portugal, no fundo, não aceitou fazer parte do Partido do Continente e da coligação com a França, ou então bloquear o Porto de Lisboa e, eventualmente, bombardear a cidade. A mesma frota podia ter estas duas missões: ajudar Portugal e proteger a viagem do infante, do príncipe regente e bombardear a cidade. Como sabemos, a ordem para a migração da corte foi finalmente dada. A preparação foi feita em muito pouco tempo. A última preparação já tinha começado a ser preparada a frota para levar a família real e para levar muitos cortesãos e gente da cidade que queria ir com a família real. Os últimos preparativos é que se tiveram de fazer em muito pouco tempo e isso deu uma certa imagem de bandada.
Aquilo que acontece é que o príncipe finalmente fica certo de que os ingleses vão proteger a sua viagem. O enviado inglês que se tinha retirado para bordo de um dos navios da Armada dá essa garantia de que a Inglaterra protegerá a ida da corte para o Rio de Janeiro e, portanto, essa decisão é tomada. Ainda durante uns dias tem de esperar para abandonar o porto de Lisboa, por causa do mau tempo, finalmente consegue zarpar já a vanguarda das tropas do general Junot se encontram a entrar em Lisboa. Diz-se que ele ainda terá visto do cais a frota a afastar-se no horizonte e que terá mesmo mandado disparar os canhões da Barra. Não se sabe se é ficção ou realidade. Seja como for, a corte retirou-se para o Rio de Janeiro e o príncipe, que dirigiu uma proclamação ao povo de Portugal e de Lisboa em particular, mandava que os franceses fossem recebidos como amigos. Ou seja, não se assumia a guerra com a França. Temia-se a consequência que a assunção da guerra com a França poderia ter para aqueles que ficavam. Diz-se que Dom João terá tido grande pesar na decisão que tomou de abandonar os seus vassalos. Eu tenho sempre dúvidas relativamente a estas interpretações mais ou menos sentimentalistas, mas, seja como for, a verdade é que Dom João deixa uma junta de governadores e dá ordens que os exércitos franceses sejam recebidos como amigos. Só já alguns meses depois de estar no Rio de Janeiro é que declarou guerra à França. É que há, efetivamente, a publicação de um manifesto em que Portugal assume as suas razões contra a França e declara guerra à França. Mas até lá procurava-se, e a sociedade portuguesa, no seu conjunto, fez como o príncipe mandou e recebeu, todas as elites receberam o melhor possível o general Junot e o seu Estado-Maior. Entretanto, Portugal ficava isolado. Com alguma graça, dizia Dom Domingos de Sousa Coutinho que este era um tempo, e foram 2 meses, em que a autoridade soberana boiava sobre o oceano. Ou, como dizia o Marquês de Belas, as portas do continente estavam fechadas por dentro pelos franceses e por fora pelos ingleses. E, portanto, de facto, o Portugal europeu, peninsular, estava efetivamente isolado. A armada inglesa dividiu-se, uma parte acompanhou como escolta a frota de muitas dezenas de barcos. Diz-se que 15.000 pessoas terão acompanhado a família real. Por aquilo que me é dado ver, parece-me que há algum exagero nesses cálculos, eu diria talvez metade, por aquilo que sabemos da lotação dos navios, parece-me um
cálculo exagerado, mas seja como for, era muita gente que foi com o príncipe e com uma escolta da Armada Britânica. Outra parte da Armada Britânica ficou imediatamente a fechar o porto de Lisboa. E, portanto, o país ficou isolado, como ficaria, de resto, ainda durante bastante tempo, durante o desenrolar da guerra, que as sucessivas invasões francesas e a guerra geral na Europa produziram um efeito que foi de isolamento de Portugal europeu relativamente à maior parte da Europa durante bastante tempo, o que só atribuiu uma importância ainda maior à Grã-Bretanha, porque era a única que fazia as comunicações de Portugal com o resto da Europa. E, portanto, Portugal isolado, Portugal a caminho do Brasil, até que, em finais de janeiro de 1808, achou-se mais prudente que a nau que transportava o príncipe regente fizesse escala na Bahia. O seu destino era o Rio de Janeiro, mas achou-se que, ao fim de 2 meses de viagem, era prudente fazer uma escala antes do príncipe chegar ao seu destino. E foi assim, fez-se uma escala na Bahia, houve uma grande festa quando se soube que era o príncipe regente que chegava, houve um aviso com muito pouco tempo de antecedência de um barco mais ligeiro que saiu da frota para dar a notícia. E aquilo que é interessante é que no dia 28 de janeiro, poucos dias depois de chegar à Bahia e ainda antes de chegar ao Rio de Janeiro, o príncipe regente tomou uma medida da maior importância, que ficou conhecida como a Carta Régia da Abertura dos Portos do Brasil. O que é que significava a abertura dos portos do Brasil? Significava que, ao contrário do que acontecia até então, o regime colonial, ou o sistema colonial, estava suspenso. Na realidade, estava abolido. A medida foi tomada interina e provisoriamente, que era a de que todos os navios de todas as nações amigas, ou com as quais Portugal se mantinha em relações de amizade, podiam entrar nos portos brasileiros. E as respectivas mercadorias também, assim como as mercadorias do Brasil podiam sair em quaisquer navios das nações amigas. A realidade é que as nações amigas, na altura, eram a Grã-Bretanha, o Reino Unido. E um pouco também, é certo, os Estados Unidos da América, onde havia já algum hábito, sobretudo dos navios baleeiros, frequentarem a costa brasileira e que vão tentar entrar também no mercado, embora desde a primeira hora os ingleses procurassem que eles não tivessem entrado. Procuravam o exclusivo do comércio do Brasil. Esta medida foi, em grande parte, uma medida de forçosa necessidade. Não havia comunicação com Portugal, portanto, manter o sistema colonial, que era o sistema que levava a que as colónias só pudessem ter relações externas com a metrópole, não era sensato. Era impossível manter para o abastecimento do Brasil, a que faltavam muitos produtos, nomeadamente de origem europeia,
só abrindo, efetivamente, os portos. Podia, eventualmente, não ter ido tão longe como foi. Ou seja, a Convenção de 1807, que nós vimos, determinava que se iria constituir um porto franco no Brasil para os ingleses, provavelmente o porto na ilha de Santa Catarina. E, portanto, podia ter ido para uma opção dessas, mas, na realidade, esta opção era a opção se Dom João tivesse ficado na Europa. E para compensar os ingleses do fecho dos portos na Europa, abria-se um porto no Brasil. Não era para se a família real tivesse ido para o Brasil. Eventualmente, podia não ter sido tão liberal na redução dos direitos alfandegários, que passaram genericamente de 30% para 24%. Mas também aqui, provavelmente, o abaixamento das tarifas era visto como uma necessidade perante as necessidades de importação que iria haver para a satisfação da corte e daqueles que tinham viajado com o príncipe regente. Aquilo que, no entanto, foi claro é que não se estava a pensar naquilo que iria acontecer no futuro ao Portugal europeu. E foram os interesses das próprias populações do Brasil, e em particular da própria Bahia, que estavam aflitos porque as mercadorias não saíam, pura e simplesmente, estavam à espera de instruções que viessem da Europa. O vice-rei tinha inclusivamente mandado suspender as saídas dos navios e, portanto, pressionaram, nomeadamente um jurista que era um fiel seguidor de Adam Smith e do liberalismo económico, que viu nessa ocasião o momento para que uma disposição liberal fosse finalmente aprovada. E aconselhou o príncipe, e graças às boas relações que tinha com 2 membros da comitiva do príncipe, Dom Fernando de Portugal e Castro, que tinha sido governador da Bahia e vice-rei do Brasil, e o Marquês de Belas, conseguiu, de facto, que esta disposição fosse aprovada. Foi uma disposição da maior importância, porque a separação do Brasil, em termos económicos, começa nesta data. Não é 1822. A separação económica do Brasil começa, efetivamente, nesta data. Não imediatamente, mas ao longo dos anos seguintes, os interesses económicos dos portugueses de Portugal e dos portugueses do Brasil entraram claramente em rota divergente. Para os portugueses do Brasil, a liberdade de comércio, a liberdade de troca com nações estrangeiras, ainda que provisoriamente apenas os ingleses e, em segundo lugar, a grande distância, os americanos, essas trocas com os estrangeiros eram fundamentais. Pelo contrário, os portugueses de Portugal sabiam bem que sem a proteção de um exclusivo, dificilmente conseguiriam concorrer com países mais industrializados, por enquanto apenas a Inglaterra, mas a partir de uma data previsível outros países europeus. E, portanto,
esta foi uma decisão da maior importância. Os ingleses ficaram de tal forma eufóricos com esta notícia que correram a instalar-se no Rio de Janeiro. Havia queixas de que as rendas das casas, dos escritórios, dos armazéns subiram em flecha por causa da procura dos negociantes ingleses. Levaram quantidades de mercadorias muito maiores do que os mercados suportavam. De tal forma que muitos acabaram por falir e regressar, ou em todo caso tiveram de vender, às vezes abaixo de custo, em leilões, as quantidades de mercadorias que levavam, porque o mercado não tinha a dimensão que eles imaginavam que tinha. Em Buenos Aires tinha acontecido exatamente a mesma coisa. Havia um excesso de confiança no mercado inglês. Em todo o caso, o mercado brasileiro abria-se aos negociantes ingleses. Ora, foi nesta situação que, um ano depois da chegada da família real, se começou a acertar os tratados prometidos na Convenção de 1807. Como vimos, um dos pontos da Convenção era que mal chegasse ao Rio de Janeiro, o príncipe iria estabelecer um tratado com a Inglaterra. E em 1809, o embaixador de Portugal em Inglaterra, para dar cumprimento a uma convenção que ele próprio tinha negociado, junto do enviado inglês a Portugal, Lord Strangford, entrega um projeto de tratado. Este tratado foi negociado ao longo do ano de 1808 e nos princípios de 1809, tendo-se chegado praticamente a um acordo nos primeiros meses de 1809. Só que, a certa altura, naquilo que aparentemente nos pareceria menos relevante, houve um obstáculo aparentemente intransponível. E esse obstáculo era o princípio de que a Inquisição não seria estabelecida no Brasil. Para os ingleses era absolutamente impensável que a Inquisição fosse estabelecida de novo nas novas terras em que estava a sede da monarquia portuguesa. Mas relativamente a isto, o príncipe regente foi inamovível. Não aceitava que a Inquisição pudesse não ser estabelecida. Aquilo que acontecia era que chegou a propor, tal como acontecia no Tratado de 1654, que os ingleses não fossem objeto de processos inquisitoriais. Mas isso mesmo não era suficiente para os ingleses. E assim, aquilo que era uma urgência foi ficando uns meses à espera de que se ultrapassasse esta situação. A posição da Inglaterra perante Portugal era uma posição que ganhava cada vez mais importância. O apoio dos ingleses aos exércitos portugueses tornou-se decisivo. A expulsão das tropas de Junot
foi feita fundamentalmente por um corpo expedicionário inglês, que de resto perguntou pouco aos portugueses aquilo que havia de fazer. E, portanto, a Inglaterra ganhava um ascendente sobre Portugal que também se verificava no Brasil. Por um lado, porque tinha apoiado Portugal na conquista da Guiana Francesa. Na viagem de Portugal para o Rio de Janeiro, vários conselheiros de Dom João lhe tinham vendido a ideia, digamos assim, da construção de um grande império na América do Sul. Se a Espanha e a França estavam a atacar Portugal na Europa, nada mais legítimo do que Portugal fazer o mesmo na América. E então a possibilidade de alargar o território do Brasil na Amazónia ou no Rio da Prata era uma possibilidade real. E estavam convencidos de que a Inglaterra iria candidamente apoiar esse projeto de engrandecimento. Se relativamente à Guiana Francesa, isso efetivamente foi um facto, relativamente às outras iniciativas, a Inglaterra defendia os seus próprios interesses. Preferia que as colónias espanholas se separassem da Espanha, mas se mantivessem separadas, fragmentadas, de forma a que a sua influência, tanto política como económica, nomeadamente comercial, fosse a mais fácil de fazer penetrar. De resto, a ambição de um porto franco em Santa Catarina era fundamentalmente a do estabelecimento de um porto franco para o contrabando, em direção às colónias espanholas da América. E, portanto, esta ideia de que iria ser alcançado rapidamente um grande império não foi, na realidade, possível. E, portanto, a pressão da Inglaterra sobre Portugal e a dificuldade que cada vez mais existia no escoamento das mercadorias brasileiras para a Europa levou ao convencimento de que era preciso aceitar o Tratado Comercial de 1810. Exatamente por causa desta dificuldade da Inquisição, aquilo que era inicialmente um tratado acabou por ser, afinal, 2 tratados. Um tratado de aliança e amizade e um tratado de amizade e comércio. O Tratado de Aliança e Amizade, para além das disposições gerais da aliança defensiva e da reafirmação de que a Grã-Bretanha só reconhecia o herdeiro legítimo da Casa de Bragança como soberano, previa algumas indenizações cruzadas por perdas por causa da guerra, previa a revogação do limite que até então existia de estarem permanentemente 6 navios, mais de 6 navios de guerra nos portos uma da outra nação. Dom João acabou por aceitar que a Inquisição não se estabelecesse na América Portuguesa. Há uma declaração extremamente importante, embora em rigor não passasse de uma declaração, que é a de que Portugal reconhecia a injustiça e má política, são as expressões usadas, do tráfico de escravos e aceitava cooperar com a Inglaterra para a sua gradual abolição, mas na realidade até então não fazia nada, permitia
que continuasse a haver tráfico dentro dos domínios portugueses, mas incluía nesses domínios territórios sobre os quais o domínio português era muito discutível, como Cabinda, Molembo, a Judá e a Costa da Mina, e alguns artigos secretos pouco relevantes sobre questões de paz da Argélia, sobre a restituição de Olivença, que obrigava a Inglaterra a interceder pela restituição de Olivença, e sobre a possível transmissão de Bissau e Cacheu para a Inglaterra. O Tratado de Amizade e de Comércio era mais circunstanciado. Para além de disposições gerais sobre a liberdade de comércio e residência nos dois territórios, havia o princípio da nação mais favorecida e da reciprocidade no pagamento de tributos e direitos, nomeadamente de exportação, a recusa de regulamentações restritivas no comércio da Ásia, o comércio britânico não seria prejudicado por monopólios, contratos, privilégios exclusivos ou companhias comerciais. Isto viria a criar um grande problema, porque a Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro não foi extinta por causa do tratado e Portugal nunca cumpriu, na realidade, esta disposição, afirmando que esta disposição era para futuras companhias e não para as que já existiam, e, portanto, recusou-se sempre a dar cumprimento a esta disposição. Havia o direito a nomear cônsulos e vice-cônsulos e um direito muito especial de os britânicos elegerem um juiz conservador, portanto havia um privilégio de foro, liberdade de consciência e liberdade religiosa, mas não de evangelização para os súditos britânicos, a disposição fundamental que estatuía em 15% ad valorem os direitos sobre as mercadorias inglesas, a possibilidade de direitos proibitivos da entrada de géneros coloniais britânicos no Brasil e a admissão para reexportação, como era o caso das mercadorias brasileiras à Inglaterra, o que era extremamente importante, porque não havendo mais por onde exportar, eles não eram consumidos em Inglaterra, onde os produtos das colónias inglesas substituíam com vantagem os produtos brasileiros, mas podiam ser reexportados da Inglaterra para outros países europeus. Mantinham-se as disposições quanto aos lanifícios e os vinhos portugueses, portanto o Tratado de Mituíne mantinha-se, instituíam-se portos francos em Santa Catarina e em Goa, e o tratado era considerado perpétuo, sem limite de duração, sendo que podia ser revisto ao fim de 15 anos. Questão importante, porque rapidamente os portugueses quiseram alterar ou anular o tratado. Este tratado era de tal forma importante e pesado que, e este é mais um primeiro, o rei, ou melhor, o príncipe regente, dirigiu-se à nação. Há uma carta régia dirigida ao clero, nobreza e povo de Portugal para explicar o tratado. E é interessante porque a carta procura, ela própria, desfazer argumentos contra o tratado que seriam certamente usados. Esta carta foi certamente redigida por Dom Rodrigo de Sousa Coutinho. Ela espelha os ideais da economia liberal e fundamenta o tratado nos princípios, como diz a carta, os princípios da sã economia política, isto é, da economia política clássica no seu início de Adam Smith, e, portanto, é com base nesses princípios e na ideia de que
devia haver uma divisão do trabalho, uma especialização, e que aos portugueses não cabia a possibilidade de uma especialização na indústria, que se explica o Tratado de 1810. Eu vou acelerar, porque estou, de facto, já a ocupar muito tempo, peço-vos desculpa, mas esta Carta Régia foi extremamente importante para explicar junto da população portuguesa e junto das elites os próprios motivos de um tratado que se sabia iria ser sentido como difícil, desigual e que iria prejudicar fortemente o comércio, a marinha e a indústria portuguesa, que tinha conhecido nos últimos anos do século XVIII e nos primeiros do século XIX um avanço considerável. No início, há alguma simpatia pelos tratados, em parte pelo apoio que a Inglaterra prestava a Portugal. Havia muito dinheiro inglês no Portugal europeu, em virtude do apoio militar e dos subsídios militares ingleses. Para termos aqui uma ideia, há anos em que o rendimento total do Tesouro português é quase equivalente aos subsídios recebidos da Inglaterra para a guerra. Mozinho da Silveira, uma das figuras mais importantes do Portugal da primeira metade do século XIX, dizia que havia abundância de dinheiro inglês em Portugal nestes anos da Guerra Peninsular. Mas, como eu dizia, havia uma certa simpatia, até foram feitas alegorias ao tratado, mas rapidamente isso deixou de acontecer. E uma das justificações importantes era esta ideia da América como sede da monarquia. Dom João, mesmo apesar das pressões da própria Inglaterra, não tinha nenhuma intenção de voltar a Portugal. Ele reconstituiu o Estado português no Rio de Janeiro. As principais instituições foram duplicadas no Rio de Janeiro. A cidade foi embelezada. A corte tornou-se um lugar aprazível. As elites, grande parte delas, não queria também voltar. E esta ideia de que Portugal não era nem a melhor, nem a mais essencial parte da monarquia, começou a medrar no próprio Rio de Janeiro. A conquista da Guiana Francesa, as ambições de Carlota Joaquina à regência dos territórios espanhóis da América, enquanto o seu pai e o seu irmão estavam presos por Napoleão, e, finalmente, a conquista do Uruguai, a chamada Banda Oriental, por um regimento de veteranos da Guerra Peninsular, em 1817, os chamados voluntários reais, comandados pelo general Lecor. Há uma gravura do grande desenhador Jean-Baptiste Debré que mostra o embarque das tropas para a conquista do Uruguai. Lançavam a ideia de que era no Brasil que a monarquia se iria realizar. E para a monarquia, embora o Tratado de 1810 também fosse um tratado negativo, não era tão negativo como era para os portugueses de Portugal. E quando teve oportunidade de anular o tratado,
frente no Tratado de Viena, que pôs fim às guerras napoleónicas, fim às guerras europeias, um grande tratado internacional. Neste tratado, neste congresso, houve a oportunidade de anular os tratados de 1810. O de aliança e amizade foi efetivamente anulado. As disposições que tinha foram consideradas inúteis, que resultavam fundamentalmente da guerra, e foram substituídas por uma importante disposição, no Tratado de 22 de janeiro de 1815, pelo qual Portugal aceitava abolir o tráfico de escravos a norte do Equador, imediatamente a norte do Equador. Os emissários ao Congresso tentaram que uma abolição mais genérica, mais precoce, pudesse ter como contrapartida por parte da Inglaterra a anulação do Tratado de Comércio. Só que a própria Corte, no Rio de Janeiro, se manifestou contra essa cedência e desautorizou os emissários que estavam no Congresso, porque não queria que a abolição do tráfico fosse tão imediata como se propunha. E não queria que fosse tão imediata, porque o que estava em causa eram os interesses das plantações brasileiras que continuavam a funcionar com recurso à mão de obra escrava e continuariam ainda a funcionar, na realidade, até meados do século, ainda que clandestinamente, com recurso à mão de obra escrava. Portanto, quando pesou dois interesses, os interesses dos portugueses de Portugal ou os interesses dos portugueses do Brasil, claramente a monarquia optou pelos interesses dos portugueses do Brasil e pela manutenção do tráfico de escravos e não pelo aproveitamento da anulação do Tratado Comercial de 1810. Ele, de resto, continuaria em vigor por muito tempo, porque na primeira oportunidade que houve de revisão, que foi em 1825, os tais 15 anos, a situação confusa do país levou a que não se aproveitasse essa oportunidade. Portugal estava justamente no processo de reconhecimento da independência do Brasil. Independência que surgira em grande parte como reação à Revolução de 1820, que tinha vindo, por sua vez, em parte, também por causa do tratado. Não apenas por causa do tratado. Mas, certamente, uma das razões da Revolução de 1820 é das consequências do tratado e do ascendente que a Inglaterra tinha sobre Portugal. As questões comerciais, mas também as questões militares, a presença de um vasto corpo de oficiais britânicos dentro do exército português, foram questões decisivas para a eclosão da Revolução de 1820, que depois acabou por desencadear, no curto prazo, a Revolução da Independência do Brasil. E por isso o tratado acabaria, na realidade, por só ser ultrapassado com um novo tratado assinado em 1842. Até lá, e mais uma vez, um tratado de liberdade comercial entre a Inglaterra e Portugal. Peço desculpa por ter prolongado demasiado a minha conferência. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor, por esta brilhante exposição que traz-nos tantas ideias e como todas estas coisas estão absolutamente interligadas e ao mesmo tempo, para lá da narrativa histórica, nos traz todas aquelas expressões tão habituados a que nós estamos do empurrar com a barriga, ficar a ver navios e todas estas ideias de que acabamos por esta ideia tão interessante que os portos de Portugal estava fechado por dentro pelos franceses e por fora pelos ingleses. São ideias muito, muito, muito interessantes. Gostava de perguntar se há perguntas ou se perguntar se há questões. Temos muito pouco tempo, mas não queria deixar de haver uma pergunta. Por favor. Muito obrigado pela sua magnífica exposição. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Que influência teve o embaixador inglês, Lord Charles Stuart, para você, foi embaixador da Inglaterra em Portugal? Que influência teve ele na relação comercial entre Portugal e o Brasil e a Inglaterra? Muito obrigada, Sr. Professor. Já aqui. O embaixador Charles Stuart teve influência um pouco mais tarde, sobretudo na fase que vai levar à independência do Brasil. De resto, o embaixador Charles Stuart agiu na situação um pouco estranha de ser simultaneamente o negociador por mediação do reconhecimento da independência do Brasil entre Portugal e o Brasil e, ao mesmo tempo, o negociador de um tratado de comércio entre o Brasil e a Inglaterra. De resto, ele já tinha tido uma posição um pouco estranha durante a Guerra Peninsular, quando teve assento na junta dos governadores do reino, com voto nas decisões sobre fazenda, ou seja, finanças, e defesa. O que mostra bem a situação de protetorado em que Portugal se encontrava na altura, ou seja, o embaixador ou o emissário, porque no fundo a Inglaterra tinha dois embaixadores ao mesmo tempo na altura, tinha Lord Strangford no Rio de Janeiro e tinha Charles Stuart em Lisboa. E ele agiu no interior da Junta dos Governadores com voto em questões de fazenda e defesa. Portanto, ele teve esse papel, sobretudo já na fase mais final, em que a sua intervenção, a sua negociação foi muito importante para o estabelecimento das relações financeiras e comerciais entre Portugal, o Brasil e a Inglaterra. Ele negociou um tratado de comércio entre Portugal e o Brasil, que acabou por não ser ratificado nas cortes brasileiras. Os portugueses estavam tão empenhados que até, e há provas disso, usaram a corrupção para tentar comprar deputados que votassem favoravelmente a ratificação do tratado. Mesmo assim não conseguiram, porque havia uma oposição muito forte no Brasil ao estabelecimento de tratados de privilégio, como esse de certa forma era. Mas conseguiu, de facto, fazer assinar o Tratado de Comércio entre a Inglaterra e o Brasil. Muito obrigada, Sr. Professor. Eu passaria a palavra à professora Ana Leal Faria para uma última observação. Só para agradecer e comentar que em relações internacionais nada é simples, que nos períodos de guerra e em que a economia também fala muito alto, ainda é mais complicado, que talvez não seja por acaso
que vemos poucos historiadores na televisão, porque o tempo é curto e os historiadores vão ao fundo das questões e, portanto, isso não se faz em meia dúzia de palavras, e acho que a comunicação, a conferência do professor Jorge Pereira esclareceu muitas coisas. Podíamos estar aqui a fazer imensas perguntas. Eu preciso dizer que essa ideia do Brasil já está no padre António Vieira e no Eduardo Ribeiro de Macedo, e as cartas dele trocadas entre Paris e Roma, e já está lá a ideia do Brasil, embora nessa altura o Brasil fosse assim uns pontozinhos na costa, não era o Brasil que o professor Nuno Gonçalo Monteiro nos apresentou na conferência, na última conferência. Mas vamos continuar estas conferências e haverá com certeza oportunidade para mais esclarecimentos e mais aprofundamento. Só também comentar que achei notável a sua síntese, que vai desde o princípio do século XVIII e já vamos em 1825. Portanto, estamos aqui quase com um século e meio de história das relações externas portuguesas e da sua ligação com a Inglaterra. E eu acho que todos nós ficamos mais ricos e tirámos com certeza muitas dúvidas. Portanto, eu não vou fazer nenhuma pergunta, embora me apetecesse fazer várias. Muito obrigada. Quando quiser. No meu lado, teria também muitas perguntas para fazer, sublinhar esta questão da complexidade, que é uma questão tão atual na forma como nós devemos analisar a realidade hoje em dia, como se procura muitas vezes uma simplicidade que não se coaduna com a complexidade da análise. Dizer-vos que o tema da próxima conferência será 1890, o Tratado de Londres e os limites territoriais de Angola e Moçambique. Terá como conferencista o professor José Miguel Sardica. Está, como disse a senhora professora, agendada para o próximo dia 7 de outubro e espero rever-vos aqui, então, dentro de uma semana. Muito obrigada.